Olá a todos, estamos aqui no podcast CDL. Meu nome é Ted Sinai, eu sou um consultor aqui da casa e hoje nós vamos bater um papo sobre algo muito importante, muito especial para todas as pessoas, para todas as famílias. E eu não estou falando de empresa, estou falando de casa, estou falando das pessoas. Nós vamos bater um papo sobre finanças pessoais, porque a CDL tem um projeto bacana e, enfim, não vou adiantar aqui não, vou deixar que a Gabi estimule aí para a gente poder conversar sobre isso. Olá, eu sou Gabriela, consultora comercial aqui da CDL e hoje nós vamos conversar, não é, Ted? Isso. Vamos falar sobre finanças pessoais. E aí, o que você tem de bom aí para me falar sobre finanças pessoais? Milhões de coisas, né? Milhões de coisas. Eu acho que a gente pode ir abordando algumas questões, algumas dúvidas, né? E até a primeira questão, Gabi, é entender por que uma instituição que trabalha as empresas, que é a CDL, tem essa preocupação em trabalhar as finanças pessoais, Verdade. né? Porque, na verdade, a lógica simples e objetiva é que empresas são feitas por pessoas, né? E quando a gente diz que a empresa precisa ter a finança estruturada, a gente está dizendo que ela precisa ter pessoas que estruturem essas finanças, né? E uma pessoa que não sabe estruturar uma finança pessoal, ela vai ter dificuldade de estruturar uma finanças de uma empresa ou de uma corporação. A lógica é a mesma, sabe? Tanto para a empresa quanto para a pessoa física. Dinheiro é dinheiro, conta é conta e controle é controle. E você entende que, assim, o fato das pessoas terem dificuldade na sua vida financeira, vamos colocar assim como generalizando, isso impacta diretamente no desenvolvimento da empresa? Completamente para mim. Por quê? Se você for analisar direitinho os problemas que as pessoas têm, ou as dificuldades, os dilemas do dia a dia que as pessoas têm, uma pessoa ela como na vida dela, se ela tivesse que equilibrar várias bolas. É um equilibrista de circo equilibrando várias bolas. Imagina que cada bola dessa ela tem uma cor e ela significa uma área da sua vida. Então eu tenho uma bola espiritual, eu tenho uma bola que é a saúde, eu tenho uma outra bola, tem uma bola que é a saúde, a questão da da estrutura física que a pessoa tem. Eu tenho uma outra bola que é conhecimento, que é estudo. Então existem várias questões que eu tenho que gerenciar na minha vida. Eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha Certo. vida pessoal de relacionamento, né? Eu tenho as funções que eu exerço como pai ou como mãe, como um gestor, então como funcionário, etc. Então são tantas bolas que eu tenho que equilibrar e quando você coloca no meio dessas bolas a bola que a gente chama a bola da gestão financeira pessoal, você vai perceber que se essa bola não tiver legal, ela afeta o seu equilíbrio e acaba afetando o equilíbrio de todas as outras bolas. Normalmente, uma pessoa que está mal financeiramente, isso afeta a saúde física, mental, produtividade, uma série de fatores, relacionamentos, né? Uhum. Como que dinheiro é uma coisa importante no mundo que é capitalista, né? É onde o dinheiro é só um símbolo, porque dinheiro, só por curiosidade, dinheiro começou com o quê? Começou com sal. Dinheiro começou com troca, né? Um animal, um boi por um sal e tal. E depois se criou uma referência que são as moedas. Inclusive hoje você tem as moedas digitais, né? Sim. Então antes se andava com dinheiro no bolso e agora É o você anda Pix. com Pix, você anda com cartão. Hoje nem isso mais, né? Você encosta ali o celular, o relógio e o pagamento é feito assim. Então você vê como o dinheiro ele é só uma simbologia e uma representatividade. Só que isso afeta muito o emocional das pessoas. Tá? Ô, Ted, e assim, finanças e educação financeira. Para Uhum. mim, leiga, seria a mesma coisa. É, porque quando a gente fala em finanças pessoais, por exemplo, as pessoas só vão começar a se preocupar com isso quando elas têm um problema financeiro. Então a pessoa está ou endividada, ou então começa a perceber que o salário dela ou o dinheiro que ela recebe, ela começa
a perceber mais dificuldade de comprar as coisas costumeiras. Aí pede um aumento para o patrão. Então, aí nessa hora ela vai se mexer, vai se movimentar. Primeiro lado que a pessoa se movimenta é tentar aumentar essa renda. Né? Olha, eu Fato. preciso dar conta das mesmas coisas que eu dava Meu antes. salário tá pequeno. É meu salário que está pequeno, então eu vou aumentar esse salário. Ou eu vou buscar formas alternativas de aumentar meu salário. Né? Sim. Por exemplo, vou trabalhar no Uber, vou vender pela internet, eu vou encontrar formas alternativas. Só que todas essas formas, elas implicam em produtividade e implicam em dinheiro. Implicam em tempo. Né? Então Sim. você vai ter que doar mais o seu tempo para poder captar mais dinheiro para conseguir pagar as mesmas coisas. Mas o que eu estou trazendo é o seguinte: finanças é uma coisa que você não se preocupa enquanto ela não é um problema. Quando ela é uma coisa tranquila, a pessoa nem está aí para ela. Mas quando acontece um problema, aí ela se desespera. E é nessa hora que ela percebe que finanças não é só uma solução que ela tem que dar para alguma coisa. Finanças é uma ferramenta e para além disso, é uma filosofia de vida. Finanças é um conceito que uma pessoa precisa aprender para gerenciar a sua vida. E isso é possível. Super possível e necessário. Você precisa ter uma gestão emocional, você precisa ter uma gestão da sua família, você precisa ter gestão de recursos e uma gestão financeira também. Quando você não tem uma gestão financeira, o problema é o seguinte, Gabi. O problema é que quando você não tem uma gestão financeira, a regra é clara, né? Que nem futebol. Quando você não tem uma gestão financeira, a probabilidade do dinheiro acabar e faltar e você ficar em dívida é infinitamente maior do que de aparecer dinheiro do nada. Me veio algo na mente, seguinte, por que algumas pessoas têm uma facilidade em administrar a sua vida financeira e outras não? Porque tem gente que parece que já nasce com aquilo no DNA dele, faz uma administração perfeita, enquanto outros, assim, no meu ponto de vista, vão sobrevivendo, São mais desleixados, né? Tá, a modo que a vida vai acontecendo e vai levando aquilo daquele jeito, enquanto outros não. E muitas das vezes sem passar por uma formação, sem passar por um estudo, tem aquilo naturalmente. Sim. Eu chamo isso no método TVN, que é te vira neném, né? A pessoa vai se virando, né? Aí, Gabi, você vai acessar uma coisa que é muito importante, você vai entender, todo mundo vai entender isso, né? Que é onde você percebe claramente que cada pessoa tem um jeitão de ser e tem um perfil específico, né? Existem perfis que são mais adeptos e gostam mais, sentem uma identificação maior por matemática, por números, né? Tem pessoas que têm uma queda mais por humanas. E essas quedas que você tem mais, gostar mais de esse jeito que você tem, ele repercute até na escolha das profissões que as pessoas têm. Então, mexer com dinheiro, gostar de lidar com isso, ser organizado e tal, é um perfil comportamental. E tem a ver também com personalidade, tem a ver com a forma que foi construído, tem a ver com a forma que a pessoa foi estimulada. Né? Eu diria que é uma composição. Esse gostar ou ter interesse por, ele pode ter vindo de várias formas, desde a genética até experiências vivenciadas na primeira, segunda infância e figuras de identidade, figuras de identificação, onde você por exemplo, uma pessoa que convive com um empresário, um filho de um empresário de uma empresária, o filho de alguém que faz muita conta, que gosta muito, acaba se identificando com isso, né? A minha filha, por exemplo, ela fala assim: pai, eu amo matemática. Ela não fala isso à toa ou do nada, porque ela já me ouviu falar muitas e muitas vezes que eu amo matemática. Então ela pegou aquilo e tal e começou a se identificar, começou a gostar, teve experiências positivas na escola e hoje ela declara que ama matemática. Provavelmente é alguém que vai ter uma facilidade ou vai ter uma direção maior a gostar um pouco mais dessas análises financeiras, pessoais, etc. Isso está ligado ao que você fala sobre a anatomia empreendedora? Isso. Tem algum vínculo? Tem. Quando a gente fala de anatomia, ou seja, você dissecar o ser humano para entender como ele funciona, né? Existem estudos na área de empreendedorismo,
na área de vendas e na área de liderança, que demonstra assim, que uma pessoa com este perfil, uma pessoa com um perfil potente para empreender, por exemplo, qual é a natureza dela? Como é que ela é estruturada? 50% é genética. Existe uma série de genes que contribuem para isso. Contagens maiores, contagens menores. Isso já foi mapeado, uma série de genes que contribuem. Mas isso é só 50%. Os outros 50%, você divide ali entre primeira e segunda infância, as experiências que a pessoa teve, que vão desenvolver nela questões de propensão a risco. Quer dizer, uma criança, dependendo das experiências que ela teve, ela pode ser uma criança que no futuro, na vida dela, ela pode arriscar mais ou ela pode ser mais medrosa. E essa vontade mais de arriscar ou esse medo de arriscar, ele é extremamente importante no contexto empreendedor. Por exemplo, você imaginar uma pessoa que vai empreender alguma coisa com medo, aí é uma pessoa que vai ter uma limitação grande, porque o ambiente empreendedor é extremamente agressivo. Exige uma adrenalina, uma disposição muito grande. E isso pode ser construído na primeira e na segunda infância. E também construído a visão de longo prazo. E também essas figuras que eu falo de identificação. Você olha para uma pessoa e fala assim, que legal, você tem, por exemplo, você tem os seus heróis, as pessoas que você admira. Né? Certo. Tem gente que admira às vezes, um parente ou uma imagem específica, um símbolo. Né? E tem gente que admira, por exemplo, eu admiro muito o Bill Gates, eu admiro muito, né, o Steve Jobs. Né? Mas por que você admira ele? Não pelo empreendedor que ele foi, o cara criou um iPhone do nada e tal. Ou seja, o que eu estou admirando naquela pessoa é alguma coisa que tem a ver com empreendedorismo. Estou dando um exemplo. Né? Então, toda essa anatomia forma uma pessoa que tem uma alta probabilidade de ter bons resultados para empreender, para liderar ou para vender, que o vendedor é um tipo de empreendedor. Né? Então, essa anatomia ela funciona assim. Eu estou querendo dizer para você, e para todo mundo que é importante entender, é o seguinte, é que essa congruência de fatores para gerar uma pessoa com esse potencial é cerca de 5% da população. E esses fatores, você conseguiria descrever quais seriam alguns desses fatores ou... Esses que eu mencionei, tanto genético, quanto as experiências e quanto as figuras de autoridade que eu me identifico com elas. Isso monta um mapa na pessoa. Tá. E aí faz elas ter uma vontade maior de trilhar aquele caminho empreendedor ou não. Né? Sim. Mas 3 a 5% das pessoas fazem essa junção e seguem esse caminho. Mas é muito pouco. É muito pouco. Por isso que aos outros 95%, né, cabe, se eu não tenho essa natureza, vamos colocar assim, eu preciso ter pelo menos uma predisposição a aprender. Porque eu sempre brinco que eu falo assim, eu posso não ter nascido Neymar. Eu não sou Neymar. Mas qualquer um, não importa quem seja, se treinar futebol, depois de um ano vai estar jogando melhor do que jogava antes. Então a lógica que a gente tem que trabalhar é, esqueça se você nasceu assim ou não. Entenda que é uma questão de decisão. Né? Eu preciso entender primeiro que finanças pessoais é importante para a minha vida. Sim. Uma vez que eu entendo isso, eu preciso estudar isso e implementar isso na minha vida. Para fazer isso, se eu não tenho a natureza, eu preciso de outra coisa chamada disciplina. Eu já te perguntei isso, que, por exemplo, quando você pega uma pessoa que está totalmente fora desse caminho, dessa trilha, né, de reorganizar, aqui no fato vamos colocar finanças pessoais. Tá. Tá acostumada aí a viver uma vida, deixa a vida me levar, o te vira neném. Mas ela precisa fazer um esforço muito grande para poder conseguir seguir esse roteiro, para ela conseguir chegar a um nível de organizar a sua vida financeira, falando de vida financeira. Sim. Mas, assim, para ela vai ser um esforço muito maior do que para uma outra pessoa. Um esforço brutal. Muito Ela maior do que para a pessoa que vamos colocar assim, da natureza dela. Sim, né? sim. Essa faz... Ela vai levar mais tempo. Porque assim, para outra é trabalhoso também, só que é prazeroso. É gostoso, ela gosta. Eu adoro fazer isso.
Para a disciplina é mais difícil, porque o que é disciplina? É a capacidade de você lutar contra sua vontade de não fazer. Disciplina Sim, é aham. a capacidade de lutar contra a vontade de não E fazer. a vontade de não fazer, ela é muito maior do que a Muito. vontade de, embora aí eu queira, ou a gente queira chegar àquele resultado, mas a gente não se sente motivado, digamos assim, a Sim, passar por esse processo todo para chegar nesse nível aí tão organizado para poder atingir aquele objetivo. sim, você está trazendo uma coisa importantíssima, porque aí a gente vai trazer a questão da motivação, né? Porque o que motiva uma pessoa? Qual é o motivo que ela tem para fazer algo? Pessoas que não querem muito aquele caminho ou que não se identificam muito com ele, né? Então assim, poxa, eu tenho que fazer finanças, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar matemática, mas eu não gosto disso, vai ter que usar disciplina. Mas até ela decidir fazer aquilo que ela não quer fazer, a grande mola propulsora disso vai ser a motivação. E aí é importante a gente entender uma coisa que é um conceito social que existe sobre motivação. As pessoas confundem motivação com alegria, com festa, né? Ou com animação. E muitas vezes o motivo que me leva a fazer alguma coisa é um motivo negativo. Conheço muita gente que se desprendeu da vida pessoal trabalhava e tal, tinha uma carreira e tudo, beleza. Mas a filha ficou doente, precisou de uma cirurgia que ele não tinha dinheiro para pagar. Ele pediu dispensa no trabalho, pegou aquele dinheiro que tinha, fez um pequeno financiamento no banco, juntou aquilo e fez uma carrocinha desse churrasquinho, né? E começou a ganhar 50 vezes, 30 vezes mais do que ganhava como um funcionário. Pagou a cirurgia e nunca mais quis voltar a trabalhar. Ou seja, a pessoa se descobriu empreendedora. Olha, mas qual foi a motivação dela? Né? Não foi a animação. Foi uma motivação. Eu digo assim, até onde as pessoas conseguem resistir. Quem não tem a natureza, né? Até onde elas conseguem resistir. É a mesma coisa que uma pessoa que está com dor de dente. Raramente uma pessoa vai ao dentista quando está doendo o dente. Ela vai quando a dor alcança um ponto insuportável. Aí ela toma uma Aí a atitude. pessoa toma uma atitude, ou seja, cada um tem um limite até onde suporta, segura e sustenta, porque ele sabe que se tiver que fazer aquilo, vai dar trabalho. Né? Então é assim que funciona as finanças pessoais. A pessoa não liga muito, e aí, Gabi, por não ligar muito, ela se endivida. Por que normalmente a pessoa se endivida? Por quê? Né? Porque como ela é desorganizada e ela precisa de adquirir bens para ter funcionalidade na vida dela. Por exemplo, eu preciso de uma casa para ter uma funcionalidade na minha vida, eu preciso de uma cama. Eu vou ter que ter uma sala. Como é que eu vou ter uma sala sem ter uma televisão, sem ter um sofá? Como é que eu vou ter uma cozinha sem ter uma geladeira, sem ter um fogão? E a pessoa, para ela estruturar essa vida dela, ela não tem o dinheiro todo. Ela pega o empréstimo. Aí ela vai comprando, quando ela não pega empréstimo, porque a pessoa até como foi, não, acho que pegar empréstimo é no banco. Ou Não, parcela no ela cartão. compra parcelado no balcão, começam esses vírus. Aí ela entra numa que a gente chama de ciranda financeira. A ciranda, ciranda, o que é ciranda? Ciranda é uma dança, né? No Rodopiando. mesmo lugar. Então a ciranda financeira, onde tá todo mundo rodopiando, com a falsa ilusão de que está se movimentando, mas na verdade é um parafuso que está se enterrando cada vez mais. Só tem uma saída disso: conhecimento. Não tem outra saída. Ou você conhece e entende a mecânica das finanças. Porque eu vou dizer uma coisa para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Quem está devendo para alguém que conhece de finanças. Acredito que sim, Entendeu? porque Conhece de finanças, porque quem conhece de finanças fica do outro lado, do lado que recebe, que acumula, que faz sobrar. E não do outro lado que falta, está sempre faltando,
e que essa é a essência da dívida. É uma ciranda que não acaba nunca e sempre piora. Então, assim, nessa sua fala, ou seja, quem não conhece está do lado que está faltando. Com certeza, com Então, certeza. se eu não conheço sobre finanças, eu tô do lado aqui que está sempre faltando. Vamos fazer a analogia, Gabi, bem fácil. Duas pessoas vão para uma guerra. E uma está super preparada, equipada, estudou tecnologia, e a outra está sem equipamento nenhum, não sabe nada, não sabe Vai atirar, morrer. não sabe. E as duas são colocadas lá no mesmo campo de batalha. Qual é a probabilidade da que não sabe nada sobreviver? 0. Entendeu? Então, assim, quando você não sabe, você entrega a sua vida para o caminho da sorte ou azar. E sorte ou azar, juntando com dinheiro, é desgraça na certa. Essa sua fala conecta com o que você fala sobre que finanças não é o que você faz para resolver um problema. Uhum. Essa é a ilusão que as pessoas têm. Quando elas têm um problema que precisa de alguma solução financeira, por exemplo, a pessoa não estuda nada de finanças, não tem nada. Mas todo mundo, na hora que vai comprar uma televisão, que ela é parcelada, que vê a quantidade de parcela e tal, a pessoa aprende a fazer conta com percentual, aprende a ir na internet para olhar como é que é os juros. Ah, esse juro está muito alto. A pessoa vira um especialista quando vai comprar aquilo ali. Mas é só naquele momento. Ou seja, quando interessa é que ela vai. Só que finanças pessoais é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Né? Finanças pessoais, para mim, é uma filosofia de vida, porque a gente estava até conversando um pouco antes sobre essa questão. As pessoas não percebem como é que as finanças se movimentam na vida delas. Né? Você começa a ter capacidade produtiva, produz e recebe dinheiro para sustentar a sua vida. Tá? Só que essa sustentabilidade ela vem em cima da sua capacidade de entrega. Só que essa capacidade sua tem uma hora que ela vai diminuir. Com a idade vai chegando, você diminui a capacidade produtiva. E aí, pergunto, de onde virá o dinheiro quando você precisar? De aposentadoria? De aposentadoria, que é uma instituição, que é uma estrutura falida, se você for olhar em termos de estrutura governamental, você trabalha tanto, junta tanto para tirar um salário. Então isso não vai dar conta. Mas como é uma coisa muito lá para frente na vida das pessoas, as pessoas não se preocupam com isso. A pessoa com a filosofia financeira, não. Se ela... Gabi, é impressionante como se a pessoa fizesse uma poupança de R$100 por mês a vida dela toda e colocasse na poupança. Depois vocês vão e fazem num curso lá, a gente vai trabalhar, né? Estou falando do curso aqui porque todo esse papo nosso é um papo que é para vocês ficarem interessados e perceberem a importância disso para participar de um curso nosso de verão, aqui na CDL, que vai ter de finanças pessoais no dia 26, 27 e 28 de janeiro. E nesse curso a gente vai trabalhar isso. Né? Então, o potencial que tem você juntar R$100 por mês na sua vida, as pessoas não têm ideia. Mas eu não tenho, Ted, essa percepção, porque assim, eu pensando, né? Eu pensando, buscando assim no meu dia a dia, pensando num relance rápido. Porque, não vou colocar R$100, que R$100 é muito pouco. Aí quando você pensa a longo prazo, que pensa, daqui a 5 anos, 10 anos, aí que você desiste mesmo, porque você pensa, mas é muito tempo. Isso nos bloqueia até certo ponto de começar essa poupança para uma própria aposentadoria? Você diz nesse sentido? Eu digo nesse sentido e ainda acho que é porque, na verdade, é falta de interesse mesmo. Porque quando a pessoa tem interesse, ela faz conta e ela fala desses R$100 diferente. Ela fala assim, mas eu quis comprar uma televisão, comprei 24 vezes de R$100. Aí ela não olha que ela passou 2 anos pagando uma televisão. O dobro. E além de pagar o dobro, né, por causa dos juros, ela não percebe que esse juntar ou pagar em pequenas partes permitiu que ela adquirisse alguma coisa muito grande que ela não tinha condições de adquirir agora. Ora, é o mesmo conceito quando a gente fala de aposentadoria, né? Porque a aposentadoria tem que te dar uma renda mensal até o final da sua vida. E você não sabe quantos dias você vai viver. Aí a gente conta com o INSS. Sim, é contar com essa aposentadoria que é pouco, né? E ela não vai fazer o papel que você quer.
Então, se você juntar esse dinheiro de uma forma inteligente, aí eu digo, é o que eu chamo dos passos básicos de você construir uma estrutura sólida financeira pessoal. Começa assim, ó. A diferença entre rico e pobre. O rico é aquele que acumula dinheiro. No final das contas, que nem empresa, você tem custos e você tem entrada de dinheiro. No final do mês, o que entrou menos o que saiu, quando sobra, você tem uma pessoa rica. A riqueza é o acúmulo de coisas que sobram. Riqueza não é acúmulo de patrimônio. Eu conheço gente que tem 10 carros e está mais pobre do que uma pessoa que tem um carro que está quitado. Entendeu? Então, assim, primeira coisa é essa. O rico é quem acumula sobra. E o pobre é o que acumula falta. Né? O pobre vai acumular falta. Cada vez falta mais. Falta dinheiro para pagar a parcela. Falta dinheiro para gasolina. E ele precisa dar conta daquela estrutura que ele montou na vida dele. Ele vai ter que ir atrás de recursos, sempre faltando mais. Então, o primeiro passo é esse, fazer sobrar. Segundo passo, expandir aquilo que sobrou. Porque se você não pegar o que sobrar e não fizer um trabalho para a expansão disso, ou evolução desse capital, ele se acaba. Se você pegar uma prateleira, colocar um bocado de cédulazinho de R$ 200 e chegar lá depois de 1000 anos, tudo virou pó. Uhum. Então você precisa cuidar e expandir aquele dinheiro. Como é que eu expando isso? Investimentos. Então você vai estudar, vai entender como é que é poupança, bolsa de valores, imóveis, né? Consórcios, enfim. Você vai expandir, que vai fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro. Usar o poder dos juros a seu favor. Ao invés de pegar dinheiro emprestado a juros, você vai colocar os juros para poder aumentar o potencial daquele dinheiro que você tem e atualizar, que se você não fizer nada, a inflação já consome. Então, a primeira coisa, sobrar. A segunda, expandir esse capital. E a terceira, a última, usufruir. Né? É a própria aposentadoria. É fazer com que esse próprio dinheiro ele vire uma maquininha que vai gerar renda para você. Voltando nesses três passos aí que você falou, com relação a acumular. Primeiro, eu vou começar do zero, eu tenho que acumular. As ferramentas empresariais, elas me dão... Você está dentro das empresas, como consultor de empresas, nós somos uma instituição empresarial e nós estamos fazendo um curso de finanças pessoais para as pessoas. Sim. Então, assim, existem ferramentas que podem ser usadas tanto dentro das empresas quanto para mim como pessoal na minha vida, como pessoa dentro da minha casa. Sobre essas ferramentas, para a gente começar a acumular. Sim. Por exemplo, projeção de fluxo de caixa. Fluxo de caixa numa empresa é uma ferramenta que você calcula para frente o que tem para entrar de dinheiro, o que tem para sair de dinheiro. É um encontro de contas antecipado, por isso que é projeção de fluxo de caixa, para saber se do seu caixa vai faltar dinheiro ou vai sobrar lá na frente. Um caixa não vai sobrar dinheiro agora. Se eu pegar o dinheiro que eu tenho... Tem gente que faz assim, vou falar um pouco de empresa. Tem gente que chega na empresa e fala assim, ó, vê o que tem para pagar aí. Aí, olha no banco aí, vê quanto dinheiro tem. Para ver como vai estar a situação. Em casa também é assim. Isso. A gente olha no banco, deixa eu ver se meu salário, o que eu tenho para pagar, deixa eu ver se hoje tenho no dinheiro. Ou seja, sorte. Quer dizer, ou eu vou ter dinheiro para pagar a conta, ou eu não vou ter. Isso é sorte. Agora, se eu projeto o que eu tenho que pagar e o que eu tenho de receber e as datas que isso tem, se eu projeto isso para frente, por exemplo, 90 dias, eu tenho como saber se vai faltar dinheiro para mim daqui a 90 dias. Qual é a diferença de saber lá ou saber aqui? A diferença básica é que se eu sei lá, eu tenho 90 dias para resolver. Mas se eu sei aqui, eu tenho 90 segundos para resolver. Lá eu tenho 90 dias, aqui eu tenho 90 segundos. E aqui eu estou em cima da montanha. Lá eu estou vendo a montanha distante. Sabe? Eu sempre faço essa ilusão de fluxo de caixa como se fosse um carro de noite a 300 por hora com um farol.
Quanto maior o farol, mais você vê um boi que está atravessando na pista lá na frente. Se o farol é curtinho, ou seja, se os prazos que você checa as coisas são rápidos demais, quando o boi aparecer na tua frente, não dá tempo nem de você pensar. Quando você vê, você já está no céu. Mas quando a distância é grande, você vê a distância, você começa a trabalhar na solução daquilo antes. Uma coisa que seria fantástica, né? Na verdade, é o grande motivo pelo qual as pessoas não fazem. As pessoas não fazem porque elas não querem se desesperar com uma coisa antecipadamente. Elas, não, eu não quero se eu ficar olhando. Sim, Sabe aquela sim. frase que as pessoas falam assim: quem fica fazendo muita conta nunca teria um filho. Nunca casaria, não teria uma casa, porque o custo é muito alto. Quando você faz o custo de escola, de um bocado de coisa, isso aí, cara, você nunca vai. Então, assim, tem gente que prefere não enxergar para fingir. Tem gente que, ao não olhar para aquilo, ela finge para ela mesma que aquilo não existe. Só que ela vai ter que se deparar com aquilo daqui a 90 dias. Tá na negação. Tá na negação. E essa negação é um monstro que vai aparecer na frente dela para ela resolver em 90 segundos. Aí o que vai acontecer? É só aquela ciranda piorando. Mas é só para colocar que essas ferramentas que servem para a empresa, elas são iguais para as pessoas físicas. Uma pessoa física também precisa ter essa análise de fluxo de caixa que ela tem. Eu não peço que ninguém me siga, né, as minhas coisas, porque eu sou meio doidinho para algumas coisas. Mas eu tenho uma projeção de fluxo de caixa para 1 ano da minha vida pessoal. Eu sempre projeto na frente as coisas e eu tenho noção de quanto que eu tenho para receber, quanto que eu tenho. E eu sempre faço eu projeto algumas situações negativas. E se isso aqui não acontecer? Tá? Ou seja, você tem um cenário bom, Isso. que ele é positivo, e tem um cenário negativo. Isso, você falou Mas isso é muito planejado. Não, você falou a palavra técnica agora, são são cenários. Você precisa ter cenários no futuro alternativo para você. Tem que ter plano B, plano C, né? Ô, Ted, e com relação à questão assim de juros? Porque assim, a gente quando acaba se enrolando, não tendo essa vida financeira muito equilibrada, a gente acaba entrando muitas das vezes no juro. A gente falou de cartão de crédito, né? Da televisão comprada em 24 vezes. Vilão ou mocinho? Os juros. Depende do lado que você tá, né? Os juros, se você compra alguma coisa que você não poderia, ou que vai te atrapalhar, ou se você usa de forma indiscriminada cartão de crédito, pela facilidade que ele tem, e ele é tão fácil que quanto mais você deve, mais o banco te dá mais crédito. Então esse uso desgovernado dos juros é um suicídio. É um suicídio. Outra coisa que você fala no curso, que você fala que você consegue organizar as finanças de uma pessoa, mesmo ela estando endividada. Sim. Que se ela tem entrada, você consegue Sim. organizar. Então, assim, existe esperança para as pessoas. Sempre, sempre, né? Assim, se você, por que eu vou imaginar que um projeto de recuperação, ele só começa do zero? Não, ele começa com menos 15. Então, o que eu digo é o seguinte, imagina uma caixa d'água, certo? Você tem água entrando e água saindo. Se tiver entrando pouca água, mas aqui tiver saindo muita água, essa caixa ela vai secar. Sim. Vai secar porque a velocidade que está saindo é muito grande. Mas se eu sei que está sempre entrando água, qual é a primeira regra? A primeira regra é tentar colocar essa água que sai, pelo menos na mesma dimensão dessa que está entrando, para poder equilibrar. Então, a primeira energia é do equilíbrio. O que é essa água que está saindo? Dívidas que a pessoa tem, né? Então, isso vai exigir muito do psicológico, vai exigir muito de disciplina, porque a pessoa precisa mudar o estilo de vida. É mais ou menos uma pessoa que faz uma bariátrica, uma pessoa que quer emagrecer, e para ela poder fazer isso, ela vai ter que fazer algum sacrifício, concorda comigo? Ela vai ter que comer menos, ela vai ter que... Então, toda essa disciplina que envolve um tratamento é a mesma coisa para uma recuperação financeira. Então, ela tem que entender que ela vai ter que trabalhar primeiro para diminuir. Eu estou falando de uma solução que você não está colocando mais nada para entrar, não. Está entrando só aquelas gotinhas ali. Se eu só diminuir aqui, essas gotinhas vão fazer o papel dela com o tempo. Tem uma hora que a caixa vai encher, entendeu? Mas o trabalho principal é aqui. Se você consegue disciplinar aqui
e conseguiu sanear isso daqui bem, você vai agora na água que entra e começa a criar alternativas de entrada. Outras possibilidades de renda. Quando começar a sobrar, você começa a multiplicar o que está sobrando. Lembra daquela regra de multiplicar o que está sobrando? E aí, essa água começa a ficar com um pouquinho mais de força. Você já treinou para gastar menos água, treinou para ganhar mais água, é só uma questão de tempo. Mas quanto, Ted? Não sei. Tem gente que pode ser 10 anos. Só que se em 10 anos ela não fizer nada, a ruína dela vai ser em muito menos tempo. Você fala também sobre a questão do lidar, né? Do movimento que você tem que fazer no mundo e sobre a agressividade. Sobre essa sua fala, o que você pode explicar melhor sobre isso? A postura agressiva diante da vida. Isso, é assim, é entender que a vida é uma selva. A vida não é um lugarzinho tranquilo, de paz. A vida é uma selva. Na selva mesmo, todo dia, os leões acordam e vão ter que se alimentar. E vão ter que alimentar os seus filhotes. É isso que acontece na selva todo dia. Todo dia alguém vai morrer na selva. Só que a gente vive num mundo que parece que não, todo dia ninguém vai morrer. Não, morre muita gente. Nós estamos paz e amor. E essa morte não é uma morte, eu estou falando física, né? É uma morte de projetos, de sonhos. Então muita gente vive na vida, mas não tem projetos, não entende, não entende essa guerra acontecendo ou essa selva acontecendo. Selva em que sentido? Aquilo que você tem, que você construiu, se for bom, pode ter certeza, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém vai querer o que você tem. As pessoas estão disputando o teu espaço, estão disputando teus clientes, estão disputando o teu trabalho, ou seja, estão disputando as suas fontes de recurso financeiro. Então, quando eu falo de agressividade, não é violência ou você ser agressivo com os outros. Eu trago agressividade no sentido de você precisa ser mais disciplinado e mais agressivo com você mesmo. Você precisa ser mais exigente com a sua própria vida. A vida não aceita tranquilidade, mediocridade, perninha para cima, comidinha na boca. Não aceita. Então, se você não tiver esse espírito agressivo e aguerrido para ir lá e resolver... Quando eu falo isso, eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é só uma questão simples. Imagina você agora sendo transportada e sendo levada e você acorda na selva africana. Você acorda numa savana africana. Só o nível de desespero que você vai ter é enorme. De frente com o leão. É isso que a gente não entende. Nós temos uma selva e temos leões o tempo inteiro. Só que pelo convívio, pelas capas, pelas lentes, pelas falsidades, a gente acha que o mundo é um lugar lindo, maravilhoso, e não é bem assim que funciona. Nós temos que trabalhar muito para fazer com que a nossa vida seja maravilhosa. Mas o mundo por si só, de uma forma nua e crua, é um mundo que você tem que lidar de uma forma agressiva com ele. Ô, Ted, e isso, tudo que aqui que a gente falou, você passa isso para os seus alunos nas turmas de finanças pessoais. Então, assim, quem vier fazer o curso, que participar, os nossos associados, que enviarem os seus colaboradores, eles vão ter acesso a essas ferramentas que a gente comentou, Fala um pouquinho aí sobre o curso, assim. O que você vai passar para os alunos, para a gente... Assim, eu acho que o bom resumo, só para fechar a questão da agressividade, eu ia terminar com uma frase que é o seguinte, né? Que só uma pessoa agressiva consegue resolver suas finanças. Porque as finanças desordenadas e desorganizadas, elas são um tipo de leão. Então você vai escolher se você vai ser alimento dele, se você vai ser comido por esse leão, ou se você vai partir para cima e vai morrer lutando, ou vai matar até o leão, né? É uma escolha que cada pessoa tem que fazer, mas para mim essa é a visão. Finanças não perdoa, não perdoa, né? A falta de conhecimento, o desleixo, tudo isso que a gente está falando causa uma situação ruim, doentia, prejudica a vida da pessoa física, psicológica, etc. e tal, de relacionamento e tudo, né? Causa todos esses desconfortos. Com relação ao curso, eu acho que é dizer para as pessoas que tudo que a gente está conversando aqui é o que a gente vai trabalhar lá, né? Eu acho que para quem ouviu e se sensibilizou e entendeu assim, caramba,
eu tenho que enfrentar esse leão, né? Ou eu tenho que buscar esse conhecimento para quando esse leão chegar, porque o leão vai chegar. Nós estamos na selva e ele vai chegar. Não chegou, né? Se Ele já vai não chegar, tá aí. né? Se é que ele já não está aí, né? Então, assim, estar nessa condição, a ideia nossa é trazer o conhecimento que permite que as pessoas se fortaleçam e se preparem para esse cenário, sabe? A ideia da gente, quando eu trouxe aquela visão de você preparado para uma guerra ou não, a ideia da gente é preparar as pessoas para a guerra. Nós já estamos vivendo em guerra. E nosso objetivo aqui é treinar todo mundo. Então nós temos método, nós temos ferramentas, nós temos testes psicológicos, comportamentais. O treinamento é espetacular, é bem dinâmico. E mesmo quem não gosta de matemática, tem certeza que vai adorar aprender, inclusive a economizar. Nós tem uma curiosidade que é muito legal, que eu já tinha comentado até no outro podcast, que tem uma caixinha que a gente dá de uma atividade onde a pessoa consegue juntar lá 10 mil reais, por exemplo, juntando 100 reais, 50, 10, 20 e até moeda. E isso é uma coisa tão bacana que tem gente que já está na segunda caixinha, né? Tem gente que consegue perceber que consegue juntar dinheiro. E essas pessoas que juntaram dinheiro, no outro podcast eu não falei sobre isso, mas teve uma que juntou dinheiro e por curiosidade é uma pessoa que está endividada. Então, assim, é a prova de que, gente, quem está com dívida não tem que resolver a dívida para depois começar a economizar. Isso é interessante. Né? Eu posso começar a economizar e devo economizar agora, não importa a condição que eu esteja, porque economia não tem a ver com dívida. São duas estruturas que eu tenho que lidar com elas. E a economia é uma delas. Agora, se eu coloco na sequência e coloco que eu só vou economizar depois que, na verdade, você não está percebendo que você está criando uma desculpa para se manter como você está. Porque você tá na cara que você não vai resolver isso daqui. Agora, se você começa a economizar, mesmo se você não resolver isso, você vai estar em dívida, mas vai ter juntado alguma coisa, né? Então, essas coisas todas, essa forma de lidar com o dinheiro, com as finanças, de uma forma mais leve, mais descontraída, com ferramentas, de uma forma muito dinâmica, é o que a gente quer trazer para o curso de verão. E essa caixinha que você fala da experiência com a sua filha, né? Que Sim. até ela, que é uma criança de 8 anos, ela já está aprendendo com você a fazer essa caixinha, né? Então, assim, crianças aprendem. Ela fez uma caixinha de sapato e com ela era só moeda que eu fiz para ela ir riscando. Todo dia ela me chamava, todo dia ela falou assim, pai, vamos botar uma moeda na caixa, vamos botar uma moeda na caixa. A empolgação que ela estava era uma coisa fantástica. E eu, às vezes, um dia ou outro esquecia, ela me lembrava. Então, você vê, aqui a gente estava falando de como é que isso se monta na psicologia da pessoa, dela gostar ou não disso, né? Dependendo da forma que você lida com o dinheiro com uma criança, que nem eu lidei com ela, eu posso estar estimulando ou eu posso estar inibindo, né? Então, assim... Aqui é pouco tempo para a gente falar, mas no treinamento a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre toda essa psicologia, inclusive, do dinheiro em si, né? Como é que o dinheiro, como é que foi a história do dinheiro na sua família, né? Porque se você for olhar direitinho, normalmente as pessoas que têm uma dificuldade de lidar com o dinheiro, você pode voltar atrás, seu pai, sua mãe, seu avô por parte de pai, por parte de mãe, tiveram alguma dificuldade que foi passando para frente e acaba chegando em você, né? Então, será que você é ruim de matemática ou você é alguém que não sabe lidar com o dinheiro ou é alguém que não aprendeu a lidar com o dinheiro ou não teve boas experiências? Então, é isso que a gente quer resgatar, porque o passado a gente não tem como mudar, mas o futuro, sim, nós temos. Bom, é isso, né, Ted? E assim, o nosso desejo é que você tenha aprendido muito aqui, que tenha aberto a sua visão sobre finanças pessoais. E se você é nosso associado, só fazer contato aqui com a gente, fazer e reservar a sua inscrição para o nosso curso de finanças pessoais em janeiro. E espero que nos veremos em breve. Ótimo. Sejam muito bem-vindos a esse treinamento, né? Eu vou ser um instrutor desse treinamento. Eu espero de verdade poder estar contribuindo com sua vida pessoal, com sua vida profissional e ajudando vocês a voltarem a sonhar, né? Eu acho que quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro ele tem essa capacidade de permitir fazer com que as pessoas voltem a sonhar, sabe? E muitas
por causa do dinheiro, não tem sonho, tem pesadelo. Então a gente pode mudar esse quadro, acreditamos nisso e eu conto com sua presença aqui no nosso treinamento de janeiro.